Vós matastes. Em outras traduções, vocês mataram. Mataram quem? O autor da vida. Vós matastes o autor da vida. Vocês mataram o autor da vida. E eu não poderia ter um texto mais poderoso para iniciar essa campanha do que este. Por quê? Porque o texto, pastor Jamal, está dizendo: vós ou vocês mataram o autor da vida. Como pode alguém que criou a vida, o dono da vida ou a própria vida, morrer? Como se entende um texto como esse? Vocês mataram o autor da vida. Se ele é o autor, se ele é o fundador da vida, como é que nós matamos alguém que criou a vida? Antes de adentrarmos na história, eu sei que a história é muito longa, mas eu vou tentar resumir, pincelar, e na semana que vem nós vamos dar continuidade nesse assunto. Mas se você ler Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8, a Bíblia diz, um texto muito poderoso: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Aí o texto vai trazer a continuidade do texto, que não era necessário estar no texto: o princípio e o fim. Por quê? Porque por natureza a palavra alfa já significa primeiro, porque é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última letra do alfabeto grego e significa fim. Eu sou alfa e eu sou ômega, o princípio e o fim. E olha o que está dizendo: diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Observa, o texto está dizendo que Ele é o princípio, e Ele é o... Você consegue memorizar isso? Diga: Ele é o princípio, e Ele é o fim. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito nas nossas Bíblias, que passou por muitas mudanças, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que no original do texto hebraico não é no princípio, não é no, é em. O original ficaria: em princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra princípio em hebraico é Bereshit, Bereshit, que significa princípio. Em princípio, dentro da palavra em princípio está a palavra princípio. E quando olhamos para o texto de Apocalipse 1:8, dizendo que Ele é o princípio e Ele é o fim, eu preciso entender que no princípio, não, observa, no princípio, então tira o no e coloca em, o texto fica: em princípio, em Bereshit, em princípio, Elohim criou os céus e a terra. Em princípio, é Deus, ou Elohim, criou os céus e a terra. O que é princípio? Princípio vem de primogênito. Princípio vem de primeiro. Primeiro. Princípio é primeiro. Eu sou alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Ele é o primeiro e é o último. Em princípio Deus criou os céus e a terra. O texto é: em Jesus Deus
criou o céu e a terra. Eu quero dizer para você que talvez você não pegou, mas tudo que foi criado em Jesus. Em Jesus o céu foi criado, em Jesus a terra foi criada. Em princípio criou Deus os céus e a terra. Em Apocalipse capítulo 22 versículo 21, a Bíblia vai trazer uma palavra muito poderosa, e que se você entender o que vou ministrar hoje, a tua mentalidade vai mudar. O pastor, ao colocar para mim Apocalipse 22, 21, é o último versículo da Bíblia. Olha o que está escrito: a graça do Senhor Jesus, repete comigo, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Observa, se o último versículo da Bíblia permanecesse a graça do Senhor Jesus, seria o suficiente para mim saber que a Bíblia, em princípio, em primogênito, em primeiro, em Jesus, começa todas as coisas, mas a Bíblia encerra em Jesus. Só que mais poderoso do que simplesmente a graça do Senhor Jesus, a última palavra, amém. A palavra amém significa também Jesus. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, assim diz quem? Amém. Quem é que está falando? Amém. Quem é que está falando? Amém. Assim está declarando o amém. Assim está declarando, assim está falando o amém. Quem é o amém? A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Você não pegou essa não, irmão? Ele é o princípio de Gênesis 1, mas ele é o amém de Apocalipse 22, 21. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele merecia glória por causa disso, irmão. Em Jesus foi criado todas as coisas. Observa que Deus não mora no tempo. Por quê? Porque Deus existe antes do Gênesis 1:1 e Deus existe depois de Apocalipse 22, 21. Olha para mim. Quando dá início em Gênesis 1, abre-se um parênteses na dimensão da eternidade e começa o princípio, começa o tempo. Em Apocalipse 22, fecha parênteses, encerra o tempo. Cristo é o único capaz de interferir na eternidade. Ele é o primeiro, mas ele também é o último. Ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. Cristo está no plano de Deus. Então, quando você olhar para a Bíblia lá no Gênesis, o que você vai entender? E quando você abrir a Bíblia em Apocalipse 22, de Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21, a centralidade de tudo é Cristo. Eu estou te dando a pérola de como você vai entender a Bíblia com maestria. Pastor, como que eu entendo a Bíblia? É quando você olhar para os textos, procurar Jesus dentro dele. Lê o texto e fala, onde está Jesus aqui dentro? Deixa eu ver. E encontrando Cristo no texto, você entende o texto. Deu para pegar até aqui? Então Jesus, ele é o primeiro, mas também é o fim. Ele também é o último. Irmãos, agora observa. Nós sabemos, por exemplo, em Miqueias capítulo 5, versículo de número 2, Miqueias 5:2 está escrito: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre milhares de Judá. Olha o texto. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre milhares de Judá. De ti me sairá um, que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos aos dias da eternidade.
eternidade. Deu para pegar ou não? E tu, Belém, Belém Efrata é pequena demais para se destacar na grande Judá, mas a pequena Belém, que não tem como se destacar na grande Judá, está dizendo o texto: você que é pequena Belém, vai sair um de você. O povo não pegou não. Da pequena Belém vai sair um que existe desde os tempos antigos aos dias da eternidade. Deus, deixa eu liberar esta profecia para você. Ergue as mãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que Deus vai pegar a pequena Belém e vai fazer ela se destacar na grande Judá. Eu estou declarando nesta noite que Deus pegar quem é pequeno e vai fazer se destacar entre os grandes. Eu vou falar de novo. Você que diz sou pequeno demais, Deus está dizendo: eu vou pegar você. Você que acha eu sou pequenino demais, Deus está dizendo: eu vou erguer você e bora para cá. Aleluia! É uma profecia. Que profecia é essa? Que em Belém nasceria o Salvador. Agora, o que vai me chamar a atenção é que na lei existe dois tipos de leis. Existe a lei escrita, chamada lei mosaica, e existe a lei oral, a lei falada. Tanto a lei escrita quanto a lei falada elas não entram em contrito. Na verdade, elas convergem uma com a outra. Agora observa, existe profecia, como de Miqueias 5:2, que o Cristo nasceria, sim ou não? Quando Cristo nasceu, vieram alguns magos procurando por Jesus. Lá em Gênesis, a primeira pergunta mencionada é essa assim: Adão, aonde você está? Ou Adão, onde estás? Amém? Adão, onde estás? Isso, lá no Éden. Mas quando o prometido de Miqueias 5:2 vem os magos, irmão Emerson, entra em Jerusalém perguntando. A pergunta não é onde está Adão, a pergunta é: onde está não vou falar isso não, o povo não vai. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? No Éden, Deus vem procurando um homem caído, pecador, dizendo: onde você está? No Novo Testamento, na Nova Aliança, é o homem pecador perguntando: onde está o Cristo rei dos judeus? Ele pergunta: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Presta atenção, esta pergunta, irmã Fabiana, ela nunca mais se repetiu, nem na época dos grandes heróis da fé, nem depois de João, depois do Apocalipse, nem depois da igreja de Atos, nem na época de Policarpo, nem na época de Jerônimo Savonarola, nem na época de Constantino, nem na época de Lutero, nem na época de John Bunyan, na época de nenhum herói da fé, esta pergunta pode se repetir. Por quê, pastor? Porque por natureza, todo homem que quer ser rei, primeiro tem que nascer príncipe. Mas a pergunta do mago é: aonde está aquele que é nascido rei? Aquele que, meu Deus, eu não pegou. Essa pergunta nunca mais se repetiu e nunca mais vai se repetir, porque todos que foram reis teve que ser príncipe primeiro, mas o Salvador prometido, o princípio e o fim, aquele que é o primogênito da criação e aquele que diz que é o amém, ele já nasceu rei, ele já
nasceu rei, criou um rebuliço na terra, com essa pergunta: porque se ele nasce rei, eu como rei perco o meu lugar. Aí começa a matança dos meninos. Preste atenção, senão você não vai entender onde eu vou chegar. Esse que nasceu rei, ele foi até os 12 anos, nós sabemos, aos 12 anos de idade, ele entra no templo, surpreende os doutores da lei, depois desaparece. Aos 30 anos, ele regressa, ele se apresenta, ele vai até o Jordão onde está João, o batizador, João, o Batista. Jesus no meio da multidão não manifesta. João o Batista olha e diz: ei, raça de víbora. Obrigada, filha. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Observa, preste atenção. Quando João Batista, irmão Flávio, fala: ei, raça de víbora, o que João não sabia é que no meio da multidão estava Cristo, o rei. E ele está chamando a multidão de serpente, de cobra, de víbora. É por isso que ministros da palavra têm que ter muito cuidado com o que fala. É por isso que pregadores do evangelho têm que saber o que fala, porque ele pode falar uma coisa e na verdade não sei o que ele está falando. Agora entenda, quando eu olhei para João chamando Cristo de serpente, eu olhei para Moisés, e Moisés, ele vai dizer: assim como levantaram a serpente no deserto, e o milagre era revelado, assim o Filho do Homem será levantado. Ah, meu Deus, como não pega essas coisas, Jesus? Na verdade, João estava fazendo uma profecia, dizendo: Moisés veio, ele trouxe a lei que Moisés trouxe vai ser substituída pela graça que é Jesus. Jesus é batizado. Quando Cristo é batizado por João Batista, no dia seguinte, o Espírito pega Jesus e conduz ele até o deserto. Quando Jesus é conduzido ao deserto, o diabo então vai tentá-lo. Cristo vai vencê-lo pelo poder da palavra. Quando Cristo regressa, diz a Bíblia que Jesus vem fazendo milagres, e à medida que ele começa a fazer milagres, ele está cansado, o seu corpo está esgotado. De repente, ele vai preparar uma equipe, vai preparar 12 homens. Na preparação dos 12, ele diz: Pedro, vou para sua casa que vou descansar. Quando chega lá, ele vai curar a febre da sogra de Pedro. Cristo então inicia o seu ministério. A Bíblia vai nos dizer que as pessoas, em Marcos capítulo 14, versículo de número 1 a seguir, vai relatar que muitos tentaram pegar Jesus, e como eles queriam matar Jesus. Vamos ver o que está escrito, Marcos capítulo 14, verso 1. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, mestre de onde? Mestre de que, igreja? Da lei. Os mestres da lei buscavam meio de surpreender Jesus em qualquer erro, porque a lei sempre vai procurar um erro em você. A graça não tem essas coisas, mas a lei vai buscar um erro em você, e assim poder condená-lo à morte. A Bíblia diz que a força do pecado é a lei. A lei é a força do pecado, mas está escrito: aonde habitou o pecado, superabundou a graça. O povo não pegou, vou repetir. Enquanto a força do pecado é a lei, aonde tem lei tem pecado, tem graça superabundando. Deus está dizendo: eu não vou lá para Candaraia. A lei vai procurar o seu pecado para te acusar e te apontar. A graça vem dizendo: eu te amo. A graça vem dizendo: aonde tinha pecado, eu estou cobrindo, estou apagando, como feito uma borracha.
Eles procuravam pegar Jesus para então matá-lo. Lembra de quando Jesus pela manhã está saindo do templo? Já vou concluir. De repente a multidão vai, irmão Lucas, até Jesus, como a mulher pega num ato de adultério. Pastora Luzia, quando pegaram ela, levaram ela até Jesus. Só que a intenção deles nunca foi a mulher. O desejo deles sempre foram pegar Jesus. Jesus, então olha, presta atenção. Se Jesus fala, mata ela, apedreja ela, alguém diria, cadê o amor e a graça que o Senhor prega? Se ele disse, não mata ela, a Bíblia diz que já vieram com a lei na ponta da língua, dizendo, na lei de Moisés, ela tem que morrer. O que me surpreende é que quando Jesus olha para tudo aquilo, ele abaixa, escreve na areia, escreve na terra, e quando ele escreve, não se sabe o que ele escreveu. Alguns estudiosos dizem que ele escreveu o pecado da multidão ali, outros dizem que Jesus escreveu a própria lei ali. Por quê? Porque a primeira tábua com os 10 mandamentos escrita pelo dedo de Deus, Moisés quebrou. Quando Moisés sobe para buscar a segunda vez a lei, a tábua das leis, não é Deus que escreve, mas é Moisés que vai escrever. Por quê? Porque o que Deus escreve não pode ser apagado, mas pode ser. O povo não pegou. Aí Deus fala, Moisés, pode escrever na pedra, porque vai chegar um tempo que eu vou escrever na terra. E basta um sopro. Jesus olha e fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você sabe por que Cristo fez essa declaração? Porque todo condenado não podia ser apedrejado aleatoriamente. Eles tinham que fazer a roda na praça pública, diante da multidão, e uma pessoa decidiria entrar no meio da roda e jogar a primeira pedra. Por quê? Porque se caso o condenado fosse inocente, quem jogou a primeira pedra era obrigado a assumir a culpa e ser penalizado. Foi muito para sua cabeça? Eu vou desenhar. Quando faziam a roda para apedrejar o condenado, primeiro tinha que ter 2 testemunhas ou 3, e as testemunhas tinham que a palavra delas tinha que ser idêntica. Quando fossem dar a sua opinião, a sua versão tinha que ser exata, não podia ser opinião. Ah, não, é coisa da minha cabeça, eu quero apedrejar. Não pode, tem que ser exato. Agora entenda, quando Cristo fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, Ele está dizendo, se você acha que ela é culpada, atira a primeira pedra, porque se ela for inocentada, a culpa vai ser toda sua. Então quem atira a pedra em um inocente, não, você não pegou, irmão, você não pegou essa. Quando nós apedrejamos o inocente e Deus o inocenta, cai sobre mim toda a acusação que eu fiz contra o réu. É por isso, irmão, que você não pode viver falando mal dos outros. Por quê? Porque toda vez que você critica e fala mal de alguém, vem a graça e perdoa ela e inocenta ela. Aí a acusação que você fez recai sobre você. Aleluia. Irmão, não vai dar mais tempo, a hora já se foi. É muito texto para poder a gente ler, citar.
Mas eu quero concluir para os irmãos dizendo: fizeram de tudo para pegar Jesus. Na próxima semana eu vou te mostrar os erros que eles cometeram ao tentarem pegar Jesus. Porque eu não sei se você sabe, o sistema que queriam condenar a Cristo estava corrompido. O sistema estava mentindo. Aí, como eles não conseguiam pegar a Jesus, eu vou ler o texto com os irmãos. Marcos 14, vamos ler o verso de número 56. Vamos ler o 56, eu acho que é esse o texto. Várias pessoas fizeram o quê? Então a testemunha que vieram contra Jesus era verdadeira? Eles tinham argumento sólido? Falsamente contra ele. Contudo, suas declarações não se mostraram coerentes. Toda acusação tem que ser coerente, irmão. Tem que saber o que está falando. 57. Então outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Contra ele quem? Contra Jesus. Porque o foco do povo sempre foi pegar Jesus para matá-lo. 58. Nós o ouvimos exclamar. Olha a primeira declaração: eu destruirei este templo construído por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. 59. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Tudo que falavam contra Jesus era falso. 60. Então o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas a denúncia que esses levantam contra ti? Olha para mim. O acusado tinha o direito de ficar em silêncio. Preste atenção. Essa pergunta do sumo sacerdote está na risca de inocentar a Cristo. Tudo que estão falando contra Jesus não tem congruência. Tudo que estão falando contra Jesus não tem fundamento. São inverdades. E ele diz: o senhor não tem nada para falar? Fale alguma coisa. Só que é direito do réu ficar em silêncio. Está na lei. Eu não posso me condenar. Eu não posso simplesmente, eu quero me condenar. Ele pode usar palavras para se condenar? Pode. Mas como ele pode ficar em silêncio? 61. Ele contudo permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Ele está irritado. Está irritado por quê? Porque ninguém acha acusação para condenar para o irmão. Primeiro, eles não mandaram um aviso prévio para Jesus, para pegá-lo. Eles não poderiam pegar Jesus à noite no Getsemane e tirar ele de lá. Estava errado. Eu vou te mostrar semana que vem todas as falhas da lei que eles cometeram, as injustiças, só tentando pegar Jesus e não conseguiam. 62. Jesus asseverou, diz: já que vocês não têm nada para me pegar, vou dar uma ajuda. Já que vocês não conseguem me condenar, eu vou ter que dar um jeito de fazer vocês ter alguma coisa para me pegar. Porque senão ninguém me pega. Por quê? Senão tinha que soltar Jesus. Só que Jesus tinha um propósito. E se ele é inocentado, não cumpriria o ministério da cruz. Aí ele disse: eu sou. E vereis o Filho do Homem, aleluia, assentado à direita do Poderoso, chegando com as nuvens do céu. É ele dizendo: se vocês não têm como me condenar, vou dar uma ajudinha para vocês. Muda o fundo para mim, pastor, agora. Coloca um fundo 62 enquanto eu leio, depois o senhor muda o fundo, por gentileza. Vamos ler o 63. Nem sei se tem 63.
Diante disto, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: porque ainda necessitamos de testemunhas. Vamos ver o que diz o próximo texto. Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram merecedor da pena de morte. Todas as testemunhas contra Cristo foram falsas. Aí ele diz: eu vou declarar, eu vou quebrar a lei. Aí vocês vão ter que me condenar, porque senão vocês vão ter que me inocentar. E eles, sabendo que hoje, nessa quarta-feira, teria alguns atraídos pela cruz, ele diz: por causa daquele povo de Campo Grande, lá na C6C, na quarta-feira, eu vou dar uma ajudinha para vocês. Por causa daquele povo, eu vou ajudar vocês. E assim alguns começaram a cuspir nele, encapuzaram-no, vendando seus olhos e, esmurrando-o, exclamavam: profetiza. E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. E aqui começa toda a trama, toda a drama do ministério de Jesus. Nós não temos tempo, mas observa: pegaram Cristo e bateram nele, porque ele declarou: eu sou o Filho do Deus vivo. E muito em breve vocês vão me ver voltando sobre as nuvens. E para a gente concluir, quando pegaram Cristo, bateram nele, prenderam ele, cuspiram nele. No outro dia, pegaram Jesus. Muda o fundo, pastor, coloca agora um bem melancólico para mim. Colocaram ele na praça pública, e 2 algozes, ou 2 soldados romanos, pegaram uma ferramenta chamada de azorrague. Azorrague era um curto cabo de madeira que na sua ponta tinha 12 talas de couro. Eu vou concluir. Na ponta das talas de couro tinha ossos de carneiro quebrado e chumbo amarrado. Os 2 soldados, um de cada lado, batiam nele. Ninguém conseguiu pegá-lo com as acusações. E ele disse: por causa do meu povo, eu vou me entregar. Eu vou resumir, lendo para os irmãos, se o pastor conseguir colocar para mim, dá para colocar aquele texto? A crucificação de Jesus na visão de um médico. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres. E durante a minha carreira estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito da morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsemane, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, Lucas, e o faz com precisão de um clínico. O suor, sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Eu quero fazer uma oração com você. Ao olhar para a cruz eu sou livre, e para sempre eu o adorarei, e de graça em graça irei. Ao olhar para a cruz eu sou livre.